Maravilha. Então, super bem-vindos. A ideia hoje é conversar um pouco sobre a exposição que está no segundo andar do Senac Lapa Sepião, que fica até o dia 26 lá exposto, a sofisticação da mentira, que faz parte desse grupo que é um grupo de estudos, mas também é um projeto de extensão chamado Neurastenia, o ensaio sobre o absurdo, vinculado ao Tecnologia em Fotografia do Senac Lapa Sepião. O grupo, todas as atividades do grupo são sempre abertas, então é muito legal ver gente de fora aqui, ver o pessoal entrando. Sejam super bem-vindos. Hoje a ideia é conversar um pouquinho sobre os 7 trabalhos que estão expostos lá e a relação desses trabalhos com a exposição. Enfim, cada autor tem essa autonomia para dizer o que prefere. A gente vai seguir a ordem que tá no cartaz, que é uma ordem aleatória. É uma ordem completamente aleatória, assim. Então, nessa ordem completamente aleatória aqui, deixa eu pegar a ordem aqui, temos exatamente começa comigo, depois Felipe, Jonas, Marcela, Simona, Thaís Franti, Thaís Yuri e Tainá Paz. E a gente faz esse processo seguindo assim. A gente tinha combinado mais ou menos 10 minutos para cada um, conversar um pouquinho sobre os processos, mas vocês sabem como eu sou, eu nunca atrapalho muito vocês, então, bem, se atentem a a esse período, que eu mesmo não vou me atentar muito ao relógio, assim. É um pouco nesse processo. Então vou começar. Vamos começando aqui, porque temos um número grande de apresentações. Já são 17h17. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E deixa eu só ver se tá ok. Maravilha. Eu vou colocar um mini cronômetro aqui, porque senão é assim que eu faço a apresentação, assim, porque senão se deixar eu vou falar 1h30, né, mania de professor. Bem, vamos lá. O opa, perdão. O trabalho que está sendo exposto na exposição é o Aere Perennius, Somos Eternos. Aere Perennius é uma determinação em latim que significa mais eterno que o bronze. Esse projeto, eu acho que de alguma maneira ele se vincula à ideia da exposição por 2 processos, assim. O primeiro processo, e aí já vou mostrando algumas imagens deles, na verdade eu só trouxe essa e as outras de uma outra forma, vocês já vão ver. Ela se vincula à ideia da exposição por uma questão fundamental de trabalhar o tempo, a percepção de tempo, a nossa percepção de tempo e como nós nos desenvolvemos através dessa percepção de tempo. O projeto se baseia em fotos diárias de enormes fazendas no Cerrado e Amazônia brasileiro. Ele tem sempre essa característica de céus muito exuberantes do Cerrado e da Amazônia e paisagens absolutamente devastadas por uma série de plantações, em geral milho, soja, ah, algodão, mais recentemente trigo. E tem sempre essa dicotomia, essa relação entre o desastre e a beleza, uma sensação de suavidade, mas ao mesmo tempo de agressividade, uma sensação desse céu absolutamente eterno e dessa terra absolutamente devastada. Para mim, uma das grandes questões que me encanta na fotografia é justamente o pensamento de que ela captura o tempo. Isso é um pensamento cotidiano da fotografia, corriqueiro, né? A ideia de dizer, olha, a fotografia captura o tempo, ela molda o tempo, no sentido de deixar esse tempo um pouco mais rígido e depois ele seguir. Eu discordo frontalmente dessa percepção da fotografia, assim. Para mim, a fotografia não recorta o tempo, assim, ela cria o tempo. E a partir do processo de criação do tempo, ou seja, ela sugere um tempo que é uma combinação entre o processo fotográfico,
entre um processo de visualização, entre o processo de, da máquina em si, e do autor que está fazendo as imagens. Essa combinação faz com que haja uma sugestão de um novo tempo. Se esse novo tempo vai ser um recorte do que está acontecendo, como o que a gente poderia chamar, entre aspas, de tempo real, do tempo que vivemos, essa é uma opção do autor e do aparelho, mas ele não necessariamente precisa disso. E aí, nesse sentido, desculpa, vou ter que parar um pouquinho a apresentação para ir liberando as pessoas. Esqueci, só eu posso liberar as pessoas. Ou não, já foi. Não, perdão. Ah, pronto. E aí, o que eu tenho nesse caso, né, desse processo? A criação de um tempo que para mim é o mesmo, é concomitante à relação entre uma suavidade e o desastre, entre essa percepção de sermos eternos, que é o que a palavra aere perennius significa, mais eterno que o bronze, e outra percepção de que as coisas estão se acabando. É muito curioso, assim, a gente tem visto uma série de, manifestações na Europa, com principalmente 2 centradas, né, 2 movimentos mais centrados, um chamado Just Stop Oil e o outro, Última Geração. Esse Última Geração tem em vários países, assim, uma coisa mais internacionalizada. E tem uma coisa interessante nesse processo, assim, que não vou nem discutir, entrar na discussão no mérito, se são protestos, são vandalismo, nada disso, mas o que me chama a atenção são pessoas extremamente jovens que colocam um critério no nome do movimento já associado que nós teremos um fim. E talvez isso para mim seja a grande marca do século XXI, as artes no século XXI de modo geral, a ideia fundamental de que esse futuro, ele não é um futuro tão reluzente assim. A ideia de um futuro que não é tanto um processo de esperança. A ideia de que o nosso horizonte talvez ficou mais pobre do que o horizonte do século XX, e que nós não temos ele. Então, uma geração de jovens, manifestantes colocar um nome no próprio processo de última geração, para mim é um pouco sintomático, porque talvez essa geração que esteja vindo, olhe essa imagem e perceba mais a parte de baixo do que a parte de cima. Mas talvez para minha geração e para a geração anterior à minha, a parte de cima diz mais. É curioso mostrar essa imagem e ora perceber que as pessoas dizem: "Que local belo", e ora dizem: "Nossa, que local trágico". E de alguma maneira ela é a tragédia da beleza, ela é essa aproximação de um tempo criado para parecer paradoxal, ela é essa aproximação dentro de um processo fotográfico de uma criação de tempo que não existe. Porque não é o tempo que estava lá, mas o tempo da contemplação. Aqui tem uma questão dessa relação com o tempo fundamental na exposição, que é a contemplação desse processo. O tempo contemplativo, o tempo de estar não no local, porque sendo bem honesto com vocês, estar nesse local é catastrófico, é um calor, não tem uma brisa, é infernal, é monótono, é sempre tudo igual, é muito desesperador, assim. Essa oposição, essa questão desse tempo, é o que eu passei lá, como indivíduo que foi até lá. Mas não era o que eu queria transmitir. Porque o que eu queria criar, esse novo tempo, é um tempo da contemplação. O tempo de alguém num conforto de uma galeria, no museu, na rua, passando, olhando isso, percebendo esse processo, mas tendo todo o tempo do mundo de contemplação sem essa entorno tão inóspito que esses locais oferecem. Então é curioso, porque aqui é um outro processo. A fotografia, além de criar um certo, ah, tempo, eu também acredito num processo de criação de um certo. Por que uma criação de um certo espaço? Porque afinal de contas, aqui a gente tem a falsa ilusão de que nós estamos vendo o cerrado.
e na verdade nós estamos vendo a paisagem do cerrado. Deixa eu autorizar o povo aqui. E aí, nesse sentido, eu acho que eu tenho mais 2 coisas a dizer que são o seguinte: além das paisagens serem assim, uma questão que envolve a exposição como um todo, é a ideia de um certo colecionismo da fotografia digital. Sempre se fotografou muito, sempre se teve muitas imagens, sempre se teve muitas questões, no sentido, assim, de muitos negativos. Lembro, por exemplo, o Robert Frank para fazer o The Americans, 27.000 fotos para fazer 84. E a fotografia tem um caráter muito curioso desse álbum, dessa catalogação, desse processo de passar, desse processo de entender isso quase como se fosse um a possibilidade de catalogação do mundo, mesmo que esse processo seja repetitivo. E aqui para mim tem uma ideia muito interessante que é a catalogação do mesmo, né. Porque em geral a catalogação é muito envolta à ideia de catalogar o diferente, de, por exemplo, buscar insetos de espécies diferentes, buscar pássaros diferentes, a tentativa de ir para um outro processo além daquela da igualdade. E nesse sentido, aqui se coloca pelo oposto. É a catalogação do mesmo, é quase como um catálogo inexistente. Vejam essas imagens durante muito tempo e vocês vão começar a reparar que vocês tenham a sensação, vocês provavelmente têm a sensação de já terem visto. É engraçado que tem algumas imagens que são tão comuns, umas não, né, céus mirabolantes, assim, plantações um pouco diferentes, mas tem imagens tão corriqueiras que você já tem a sensação de ter visto, de ter passado. Num ambiente de 36 fotos, como as que estão expostas lá no Senac, a gente bem que poderia repetir algumas imagens e não sei quantas pessoas se, se colocariam uma questão de que aquelas imagens estão repetidas ali de propósito, ou se elas estão repetidas, se isso chamaria a atenção. A ideia de uma catalogação do mesmo, de uma questão fundamental de quase como uma ação a nada, uma ação que leva à repetição, uma ação que leva à repetição do fazer por fazer, de continuar a fazer. E isso tem muito a ver com a fotografia de hoje, né. A ideia de quantas fotos nós tiramos, a ideia de quanto a gente posta para seguir num processo de esquecimento muito concreto e muito pesado. E isso é um pouco a relação entre esse trabalho, que é um trabalho que eu já vinha desenvolvendo antes, do Neurastenia e o ensaio sobre o absurdo, e a exposição que está lá no segundo andar. Isso. Foi rápido, mas foi intenso. Obrigado, obrigado. Imagina, é assim. Bora lá então, bora dar seguimento a essa nossa conversa, essa nossa prosa. Depois de mim, Felipe Peres, por favor. Deixa eu ver aqui. Meu microfone tá bom, pessoal? Vocês me ouvem? Super, super. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Peraí. Tela. Deixa eu só aqui. Vocês veem a minha tela? Vocês veem minha tela? Sim, Tá na tela cinza agora? isso. É que eu não vejo vocês. Bom, vamos lá. Também vou tentar passar um pouquinho mais rápido também, para não... Apesar de eu ter colocado uns textos e tal, mas eu queria, antes de comentar sobre as minhas 2 fotos, abrir com uma postagem que a gente fez no Neurastenia, no primeiro semestre desse ano, de um tema que eu aprecio muito, que tem muito a ver com o estilo de fotografia que eu faço, né, que é a fotografia de rua. Que nem eu comentei ontem, que eu sou um pouco mais purista com as minhas fotos, eu não sou muito de fazer alterações gritantes na imagem, mas tentar subverter elas a mensagem que eu quero passar, né. E aí, em cima disso, né,
Eu, quando vou fotografar, quando eu saio na rua, eu me encaro, eu me enxergo muito como essa questão do flaner, que a gente conversou muito em encontros anteriores, né? Na verdade, no semestre passado a gente conversou e é um tema bem bacana, né? Que eu queria só dar uma passadinha rapidinho no texto, né? Que é uma palavra derivada do francês. Flaner significa errante, vadio, caminhante ou observador. O flaner era um tipo presente no imaginário popular, comum nos acervos literários e fotografias das grandes cidades europeias do século passado, né? E aí, especialmente Paris, que era a grande metrópole aí da época, né? O conceito, né, nos permite uma série de extrapolações, como andarilho urbano, vadio, errante ou de boa vida, né? Não existe finalidade, é um caminhar sem rumo, puro e simples, né? E, em cima disso, o Benjamin, baseado na poesia do Baudelaire, transformou essa figura em um arquétipo que se tornou relevante para os estudiosos, para os artistas, para os poetas, para os escritores e também para os fotógrafos, né, das mais diversas naturezas. E dizem que o nicho de fotografia de rua começou, né, em cima desse conceito, né, pois os dois são centrados em indivíduos que também querem se integrar com o ambiente que os rodeia. E aí qual que é a grande questão? É que existe um limiar muito sensível entre esse conceito de flaner, né, ipsis literis, né, mais por essência, e o fotógrafo de rua, né? O que o fotógrafo de rua faz? Ele sai e ele tem o objetivo de voltar com as fotos marcantes, aquele registro, né, marcante, né, desse caminhar. Ele fica esperando aquela foto, né? É aquele momento decisivo, que nem o Bresson falava, vai acontecer. Já o flaner não, ele sai sem rumo, faz parte do estilo dele, do jeito dele, da postura dele. O caminhar sem rumo, vagar, é inerente a ele, a existência dele. E a câmera está lá. Está lá. Ele pode, como não pode usar. Né? E quando eu saio para fotografar, eu sou um pouco assim. Eu estou com a máquina na mão, a máquina está no bolso. Pô, vi um negócio diferente. Eu gosto de fotografar o inusitado. Né? Que é o que eu vou chegar agora com a minha primeira foto. Se o flaner faz um registro fotográfico daquele caminhar, beleza. Ele passou, viu uma cena inusitada, oportuna, atraente, clicou, seguiu. Né? Não tinha um objetivo. E as minhas imagens, né, seguindo com a minha primeira foto, eu não tinha o objetivo de clicar essa foto. Eu não tinha. Né? Foi uma viagem que eu fiz, né? Eu estava viajando no mercado de rua em San Telmo, na Argentina, e, poxa, estava lá um tarólogo, um senhor tarólogo, né? Em meio ao comércio de rua, que a gente, pô, não chama a atenção, está vagando sem rumo e você para e olha para aquilo. O que acontece ali? O que chamou a minha atenção nessa fotografia, nesse cenário? As pessoas por ali passavam. E essa pessoa parece uma ilha no meio desse mar branco de sol. Estava um calor infernal também, aproveitando até o tema que o Daniel falou, estava um calor do cão. E essa pessoa estava numa ilha de calor, segurando não uma sombrinha, mas um guarda-chuva, só um guarda-chuva, né? E eu tenho muito disso em mim, de fotografar o inusitado, o diferente. A foto é essa. Essa é a foto, talvez de um ângulo um pouquinho mais para trás. Se eu coloco essa foto ela é uma foto, sei lá, que eu poderia fazer com o celular do dia a dia, que não tem muita graça, mas a gente tenta subverter um pouco isso, né? Eu cheguei nessa imagem em que você não enxerga o entorno dele, você vê ele nessa ilha, nesse vazio branco, né? E em cima disso, entra essa questão da grande mentira, que é a fotografia, no conceito do Foucault, né? A gente subverte a imagem, a gente corta a imagem, a gente espreme, desdobra, faz N coisas e chega na mensagem que a gente quer mandar. Uma ilha no meio do vazio, do sol. Você nunca imaginaria uma pessoa segurando um guarda-chuva, uma coisa assim, completamente fora da caixinha, né? Então essa foi a ideia, o incomodar, né? E aí, seguindo, a minha outra foto também segue a mesma linha de raciocínio, a mesma essência do trabalho, né? Você tem uma criança
você vê ela numa imensidão, numa avenida imensa, em que você não consegue imaginar nada além de um vazio. Você vê uma sombra lá ao longe na foto, mas é isso, é uma criança, tem o quê? Os seus 3 anos, 4 anos, e uma imensidão, dá uma sensação de tensão, que era essa a ideia que eu tinha desejo de passar nessa foto, um ar pesado, uma tensão, não? E esse foi o meu objetivo com a imagem. Essa é a mentira que eu queria passar com a imagem. Mas, na verdade, o contexto dela é um pouco maior. A criança está lá, ao lado da sua mãe, vendo a rua, né, na avenida, olhando as pessoas passarem na rua, numa região de sombra. E essa subversão da imagem, a gente cortar, apertar, contextualizar com o que você quer dizer, é o que me move na hora de fazer uma fotografia e que encaixa com nossa proposta aqui dessa exposição, né? E aí, em cima disso, né, para fazer um fechamento, eu peguei uma passagem do Fúria das Imagens, do Foncoberto, né, um livro, inclusive, que eu gosto muito, né, fiz uma tradução livre, porque o livro está em espanhol, mas eu acho que a mensagem é muito clara, né, que aqui, pensando na nossa exposição, nas nossas fotos, a gente não fala tanto do futuro, como a gente constata ele agora mesmo. Por exemplo, se a fotografia tem estado tautologicamente ligada à verdade, a gente fala muito de tautologia nos nossos encontros, a memória, a pós-fotografia quebra esses vínculos. Pensando no sentido ontológico, ela desacredita a representação naturalista da câmera. E no aspecto sociológico, ela desloca o território tradicional do uso da foto. Historicamente, você usa a foto para informar, para mostrar, e aqui não. Aqui você usa a foto para comunicar o que o fotógrafo quer. Né? Então, já dá primeiro de um tapa na cara da tradição da fotografia, né? E aí, mais do que para uma ontologia da imagem, é rumo aos novos cenários que o autor, né, o Foncoberto, deseja focar o exame. Que funções segue desempenhando a fotografia, né? Que formas, de que maneiras as fotos habituais se tornam chatas, né? Foto de família, foto de viagem, foto jornalística, né? Se você não altera essas fotos, né? Enfim, diante dos novos contextos, né? Para que a gente emprega as imagens? Né? E que pressão a massificação das imagens ela exerce sobre o sujeito, tanto que está sendo fotografado quanto que fotografa, né? Como que se funde realismo, realidade virtual? Né? A gente falou ontem de inteligência artificial. Como que é esse encontro das duas coisas? Quais são os novos contornos para a criação e difusão das fotografias? Que papel exerce a fotografia na arte? Né? A nova tecnologia vai fomentar a criatividade, o senso crítico do artista? Ele não vai ficar mais engessado com a câmera na mão? Ou vai despojá-los de combatividade? Vai haver mecanismo de resistência? Não vai? E aí fecha com uma passagem do Charles Bukowski, que lamentava, né? Em que diabos o homem pensa? Só em problemas, né? E aí, bem-vindos sejam aqui os problemas derivados do pensar a imagem e de se fazer uma pedagogia a partir desse pensamento, né? A gente incomoda, né? Quando a gente subverte as imagens e tenta comunicar isso com o nosso trabalho. Acho que é isso. Se alguém quiser perguntar. A gente deixa as perguntas e o processo para o final, assim. Acho que estendi um pouquinho, desculpa. Tranquilo, imagina, não, foi super dentro do tempo, assim. Tá bom, obrigado. Maravilha, porque a gente dá esse contexto, né, da produção geral da exposição, e aí, claro, depois a gente abre para a gente conversar, para a gente trazer esse debate, sem dúvida nenhuma. Desculpa a fala um pouco. Jonas, um dos seus arquivos está protegido para abrir a força da meia-verdade. Aí, se você quiser mandar outro, Marcela quer apresentar enquanto pode ser? Ou... Pode ser. Maravilha, assim. Tá, vou compartilhar aqui. Vocês veem a tela? Tudo certo? Sim. Bom, sou Marcela. Na tentativa de me descobrir fotógrafa, acho que me encontrei nas artes visuais, assim, e tendo como pano de fundo minha primeira formação na arquitetura, trouxe para essa exposição obras que são mais interativas, que têm um caráter da manipulação, da interação com o visitante.
Vou começar... As obras não têm um nome muito definido, assim, trouxe mais uma provocação para essa fala de hoje. Eu vou começar com o primeiro trabalho, que eu intitulei Pra Agora, de Vai Uma Mão, numa lembrança e num rastro de leituras de textos do Brecht, assim, que a gente sempre se questiona se o homem ajuda o homem. Essa é uma fotografia de como a obra está lá na exposição, lá no Senac. É um trabalho que também parte dessa catalogação do mesmo, assim como o Dayan trouxe no trabalho dele, também são 36 imagens. É um trabalho que se realiza e necessita de uma repetição e dessa coleção de índices, né? Ao longo da apresentação eu vou mostrando para vocês, eu chamo de índice porque são mãos facilmente identificáveis e reconhecíveis, mesmo que as fotos apresentem muito ruído ou falta de nitidez. A ideia do trabalho é mostrar através das mãos a inadequação dos nossos corpos, né, em momentos de exaustão. São imagens feitas em momentos, geralmente, dentro de transporte público, com muita gente, a ideia de massa e de coletivo, assim. E a ideia era mostrar essa exaustão de forma a não trazer o rosto, assim, acho que é o objeto em que a gente tem esse processo mais explícito, assim. E trazer a mão como forma de mostrar esse corpo exausto, assim. Uma das ideias do projeto desse trabalho é mostrar a naturalização do processo de exaustão e cansaço, assim como método de manutenção do nosso sistema econômico agora, né, desse neoliberalismo, que nos torna cada vez mais individuais e que nos faz trabalhar cada vez mais. E acho que a ideia de também fazer esse recorte desses 36 fragmentos, assim, mostrando a individualidade desse processo em que a gente se encontra, e ao colocá-los juntos, assim, a gente vê que é a repetição do mesmo que sejam mãos e contextos diferentes. Dentro desse trabalho, eu tive a ideia de incluir um espelho que substitui um dos quadrados, acho que dá para ver nessa primeira imagem, e que é uma ideia de que o visitante se sinta pertencente a esse grupo, assim, se coloque como a pessoa também exausta, de incluir a sua mão. E foi muito curioso nesse processo de exposição, assim, que acho que também faz parte da nossa discussão no grupo da neurastenia, é que em muitas postagens em que fui marcada, assim, no Instagram mesmo, o espelho serviu de selfie. E eu fiquei imaginando, assim, trago até essa provocação aqui no grupo, assim, de que não importa quais imagens emoldurassem esse espelho, assim, o espelho chama a selfie nesse momento em que a gente se encontra hoje de reprodução das imagens, assim. Eu vou passar para frente, para a gente ver de mais perto alguma das imagens. Acho que tem um pouco do que o Dayan trouxe sobre o trabalho dele, assim, que tem um misto da suavidade, né, da delicadeza que pode ter uma mão formalmente falando, né, associada ao afeto, ao carinho, ao cuidado, mas também o desastre quando a gente coloca ela nesse contexto, assim. Esse é um trabalho que também cabe em outros suportes, em outros formatos. Eu montei um GIFzinho para mostrar para vocês como ele funciona em outro momento. Aqui a gente vê o entorno dessas fotografias, né? E a brincadeira, tem um pouco da brincadeira de colocar mais uma vez a nossa mão, ou a mão de quem está manipulando esse trabalho, nessa tentativa de encaixe. E não tem um encaixe perfeito, né? A brincadeira é demonstrar na prática de que a gente está num momento de desencaixe, na tentativa de caber, assim. Essa é outra.
Essa é a última sobre esse trabalho. O segundo trabalho que eu apresentei na exposição traz um pouco das fotografias 3x4, assim, em pauta, né? Eu iniciei esse projeto a partir do momento que eu encontrei um acervo enorme de fotografias 3x4 na casa da minha avó, que é onde geralmente se encontram os acervos, né, familiares. E eu comecei a me questionar se eu poderia conhecer essas pessoas que eu já tinha, né, na família através dessas fotos. Eu passei a me perguntar se era realmente a foto 3x4, a foto, sei lá, adequada, ou se haveria uma foto adequada que nos identificasse mesmo. Por que seria essa foto, assim, que é tão naturalizada no nosso dia a dia, né? A gente está tão acostumado, tanto visualmente quanto o ato de fazê-la. Por que é essa foto que acompanha os nossos documentos de identificação? É uma foto com fundo branco, sem muito contexto, uma foto sem muitas expressões, né? Até nos proíbem de fazê-las no ato da foto. Hoje em dia acho que está mais tranquilo. E são fotos que baseiam a identificação em fenótipos, assim, né? O que pode gerar muitos problemas relacionados à imagem, ainda mais num país como o nosso, né? Onde o racismo se perpetua, assim, ao longo de muitos anos. E nessa pesquisa desse projeto, eu descobri que a origem da foto 3x4 tem uma origem na polícia forense, assim, na fotografia forense, da Europa, assim, acho que do século XIX, e é a mesma foto que a gente continua reproduzindo até hoje, assim. Eu passei a me questionar se não são esses mesmos padrões que alimentam até hoje os algoritmos de reconhecimento e biometria facial e as super tecnologias de hoje, assim. Aqui nesse GIF tem um pouquinho de como o trabalho está exposto ali no Senac, mais uma vez. É mais uma vez um trabalho interativo, então são 4 painéis frente e verso. Então, de um lado tem a foto padrão 3x4 e do outro uma outra fotografia, que eu vou explicar um pouquinho como eu realizei o projeto do começo ao fim. Eu propus para que algumas pessoas me dessem a oportunidade de realizar uma foto 3x4 padrão, fundo branco, como a gente já conhece. A partir dessa foto 3x4, eu propus uma conversa, até gravei essa conversa, que no fim se tornou um outro momento de projeto, mas nessa conversa eu perguntava para a pessoa quem é você? Uma pergunta super fácil, mas não, e um pouco psicanalítica, assim, né? Não tão fácil de ser respondida em 5 ou 10 minutos, mas fiz a pergunta, quem é você? E ao longo dessa conversa, se a pessoa se identificava com o que ela via nessa foto 3x4, assim, e como ela gostaria que fosse uma possível foto de identificação, se ela achava que uma foto era possível disso, assim. Então, e para finalizar esse encontro, depois de ter gravado essa conversa, desse papo, o trabalho foi finalizado com uma interpretação do que a pessoa me contou numa outra foto minha, assim, em que eu tentava chegar mais perto dessa outra foto que a pessoa achou que a identificaria mais do que a foto 3x4. Nesse processo, descobri que talvez nenhuma foto possa ser capaz de identificar alguém, né, assim, ser capaz de, sei lá, traduzir essa essência, mas foi um exercício interessante, assim, de ser feito. É só um videozinho de como ela funciona lá no Senac. Esse é um exemplo da segunda foto que eu fiz no final das conversas. Eu incluí um pouquinho da conversa e desse texto gerado na fotografia, sobrepus eu mesma escrevendo sobre as fotos. Esse trabalho, inicialmente, ele teve como suporte um vídeo que está no YouTube para quem quiser ouvir e assistir, assim, porque são os relatos gravados nessa conversa que eu fiz. Traz um pouco das fotos de acervo das pessoas, assim, as 3x4 antigas.
E também o trabalho tomou forma em outro suporte, que acho que é o que eu gosto mais, assim, eu tenho um apego por trabalhos em pequenos formatos, assim, que talvez que caibam nas mãos. Então, aqui a foto 3x4, o texto, ou um trecho do texto relatado para mim naquela conversa. Em seguida, a foto que eu propus como tradução dessa conversa. Na exposição só tem quatro das pessoas, mas ele foi realizado com 13 no total. E é isso. Adoro as palmas silenciosas, assim, para não reverberar no microfone, né, assim. É sempre uma opção também, assim. Maravilha, maravilha. Obrigado, Marcela. Jonas, enfim, idas e vindas aqui, das 5 ficaram 3, assim. Porque o InDesign veio corrompido também, 3 imagens, enfim. Eu cacei aqui algumas imagens, vai dar para ver a sequência de 3, assim, acho que dá para entender o contexto. Sem problemas, assim. Já compartilho aqui, fique à vontade. Deixa eu só visualizar aqui melhor. Aí. Aí. Bom, só introduzindo um pouco, né? Eu sou um artista que gosta de trabalhar com temas que tenham algum fundamento político e acho que no universo das imagens técnicas essas questões que são históricas e políticas têm uma importância para mim, então o trabalho artístico acaba tendo essa questão como uma prerrogativa não só de pesquisa de temas, mas também como uma ação sobre as imagens fotográficas que tenha esse contexto de maneira bastante objetiva e direta. Esse trabalho chama Notícias Frescas sobre Capa Antiga. Ele, na verdade, tem um conjunto de 9 imagens para a exposição do Senac, tal qual a gente está vendo na tela, e eu escolhi estas 5, e são sobreposições de fotografias de fotógrafos que registraram de alguma maneira a escravidão, e eu sobrepus com impressões das fotos desses fotógrafos notícias sobre a Covid que foram publicadas em vários sites eletrônicos, né, de notícias, onde a temática fazia referência ao sofrimento da população de afrodescendentes, de pretos, e que era uma situação em que essa população sofria muito mais do que a população branca, e nenhuma das publicações feitas nos sites fazia qualquer referência à escravatura, e não fazia nenhuma publicação de alguma imagem referente a essas heranças, e não fazia qualquer conexão de maneira mais crítica em relação a isso. Então, o trabalho foi fazer essa interferência em que eu fotografei a própria tela do computador, sobrepondo fotos com o uso de um flash também, para fazer com que as duas imagens tivessem a sensação de sobreposição e também tivesse essa sensação de chapado, né? A integração de uma fotografia materialmente impressa sobre o aparato eletrônico. Fiz esse trabalho durante a pandemia em 2020. O próximo é um trabalho que chama A Forca da Meia Verdade. Está faltando 2 fotos aí por conta da dificuldade do arquivo, né, de abrir.
mas tem uma sequência que não é totalmente aleatória, que pode ser vista da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E é um trabalho feito também aí no mesmo contexto político, em que eu peguei a foto do Vladimir Herzog, né, assassinado pela ditadura, e fiz interferência sobre a imagem com um processo de Van Dyck sobre papel preto, com exposição exagerada na mesa de luz, para que a gente tivesse um efeito prateado sobre o papel. O que a gente está vendo é, obviamente, uma fotografia desse papel e com um tratamento por cima. Não é o resultado original da foto, mas essas manchas que a gente está vendo na impressão são decorrência desse processo de revelação e impressão, processo histórico em Van Dyck. Eu enviei aí também um outro arquivo, Dayan, que é o próprio livro que integra essas fotos. Eu não sei se você chegou a colocar. Eu já abro aqui. Só para comentar, então, uma das coisas que eu pensei para esse trabalho é que ele tivesse um braço para exposições fotográficas, em que ele tem uma espécie de síntese. Então, nessas fotos, a gente vê a imagem do Herzog sendo, de alguma maneira, esmaecida, né? Existe uma subtração na imagem da figura dele, e essas fotografias fazem parte também de uma peça que eu escrevi com o mesmo nome, que é o que eu vou mostrar para vocês aí no PDF agora. Pode ir rolando aleatoriamente, Dayan, por favor. E as 5 fotografias da exposição também estão no contexto da peça. A peça tem 5 álbuns, e nesses álbuns consta essas 5 fotografias que estão expostas no nosso trabalho no Senac. E além dessas 5 fotos, também tem a recriação dessa imagem, realizada por um ator, e o contexto todo dessas imagens fotográficas dialoga com o texto escrito, de tal maneira que eu procurei realizar uma dramaturgia por imagens fotográficas que tem uma certa autonomia no texto e que conversa com o texto narrativo propriamente escrito em português. Então, é um trabalho que tem essa vertente de ir para um caminho mais voltado à literatura dramática, e também tem o trabalho da exposição ali das fotos num contexto artes visuais, e me interessa bastante esse diálogo entre a fotografia e outras possibilidades artísticas em que a gente consegue construir de maneira poética e artística outras possibilidades narrativas com ela. Eu enxergo muito a fotografia como sendo um suporte para essas narrativas que eu vejo que são importantes de serem compartilhadas, não só pelo seu contexto histórico-político, mas também porque é uma maneira de tornar consciente certos assuntos quando a gente compartilha, né? Como diria o Flusser, tornar consciente é tornar histórico. É uma tentativa de fazer com que exista contundência nesse processo também, do ponto de vista da formação política, e compartilhar isso com o povo, com a galera. É isso. Muito bom. Enquanto a gente não chama a outra pessoa, já, assim, vou tomar essa liberdade. Temos pessoas de fora aqui.
Fala do lançamento do livro amanhã, então, já mostrou o livro, né? Então, o livro, né, a peça vai ser lançada amanhã, né, na livraria Tapera Taperá, às 16 horas. A gente vai ter uma mesa para conversar de maneira informal sobre o trabalho. Dayan vai estar presente, junto com a Rosalina Kagawa e a Gabriele, que é a pessoa que é responsável por essa área no Instituto Vladimir Herzog, que é um instituto que foi criado pelo filho, né, do Herzog, para fazer uma série de ações na área de direitos humanos, que tem a ver também com fotojornalismo e também tem a ver com as questões políticas que são, né, inerentes ao que aconteceu na história do Brasil e tal. E a gente vai conversar um pouco sobre a criação, sobre o contexto histórico também, e logo em seguida vai ter também uma leitura de um trecho do texto pelo ator que está no livro. Ele vai ler um trechinho, um pequeno trecho de uns 3, 4 minutos da peça. Então vai ter também esse caráter mais artístico, assim, a nossa apresentação e lançamento de livro amanhã. Todos convidados. Altamente recomendado. Eu acabei de ler o meu há meia hora atrás, assim, então altamente mesmo recomendado. Mesmo, espero vocês lá. Só falar uma coisinha a respeito, assim, é uma peça, mas ela tem, na minha visão, pelo menos, ela fala muito mais sobre a imagem fotográfica em relação à política do que o tema ditadura, vamos dizer assim. O espaço da peça, inclusive, é a caixa preta de uma câmera fotográfica, né? Então, é muito mais um pensamento sobre como as imagens funcionam dentro do contexto histórico e político e, claro, especificamente sobre esse fato histórico do que o contrário, né? Ela não é um pano. A fotografia, nesse caso, nessa peça, ela não é um pano de fundo para que a dramaturgia o contexto. É bem o contrário, até, entendeu? O pensamento, né? Vamos dizer, a temática da peça é a fotografia como possibilidade de interpretação política de um período histórico, especificamente esse. Maravilha. Vamos lá, então. A Thaís perguntou se está aparecendo alguém para entrar. Não tem ninguém pedindo autorização, Thaís. Talvez um outro link que a pessoa esteja acessando, assim. Vamos seguindo aqui. Simona, por favor. Pronto. Bom, não sei se eu estou mais treinada para... Vamos lá. Como que estão vendo assim? Então, apresentação. Mas eu não consigo enxergar vocês, é isso? Isso. Quando você faz a tela cheia, não tem muito jeito. Você vira um locutor de rádio, assim. Tá bom. Bom, meu nome é, você sabe, sou a Simona da Crystal. Eu, sinceramente, pensei várias vezes de como eu tinha que começar e nada de mais, nada de melhor, de bem padrão, o título. O meu trabalho, o trabalho que pensei e apresentei na exposição foi feito para a exposição, né? Então, pensei que fosse interessante fazer um pouco um resumo do que a gente tinha conversado no grupo, não um resumo, mas talvez uma reflexão maior sobre algo que sempre me chama atenção ou me deixa mais irrequieta. Então, falando sobre categoria em geral, o professor de espaço, de tempo, eu pensei em refletir sobre espaço. Ou melhor, sempre isso me deixa mais irrequieta. E o propósito do meu trabalho, o nome do meu trabalho é Dípticos, não lugares neurastênicos. E eu gostaria de mostrar para vocês, antes de tudo, as obras propostas, enfim, não quero chamar, obra é muito, fotos, porém, não são só isso, ou só isso, nem isso, mas é mais queria criar algo que fosse mais uma mensagem mesmo. Então, acho que é mais uma proposta de mensagem. Então, vamos lá, foram essas.
Eu, com frequência, vi pessoas na frente e pensava o que estão pensando, se de repente pensaram que foram colocados casualmente ou não, o que eu associava. Então, eu pensei em produzir uma mensagem, mas de verdade não estou sabendo como chegou para os outros. Então, hoje é só uma das interpretações possíveis, que porém é do autor, óbvio, da autora. Foram escolhidas, então, 3 composições, vamos falar assim, dípticos. A reflexão foi sempre, óbvio, o nome do grupo de extensão, que é Nerasteria mesmo, ensaio sobre absurdo. Então, a reflexão, falando sobre o processo criativo, foi justamente a partir da palavra nerastênico, que, claro, pode ter várias interpretações no sentido comum, mas sempre é bom pegar a etimologia. Então, de cérebro e fraqueza, uma fraqueza de cérebro. Claro que pode ser tudo colocado em discussão, mas, enfim, aquecendo para ter esse tipo de linha de processo criativo, enfim, é um transtorno psicológico resultado do enfraquecimento do sistema nervoso central, culminando em astenia física e mental. E nada de mais atual, então, como já todos vocês falaram, desses processos de quase de quebra, de afastamento. Há uma realidade que sempre é subjetiva, mas, enfim, que talvez nos isola das nós mesmos também. O que foi pensado, que é o que mais me interessa sempre em geral, são os lugares. E comecei a pensar sobre os não lugares, né? Não lugar. O que isso significa, então, né? Aqui tem várias citações ligadas ao processo que eu gostaria de explicar para vocês, já tinha compartilhado com vocês antes da construção da nossa exposição. Mas é isso, ser um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode ser definido nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, vai definir um não lugar. Então, uma definição que nasce da um complementar. E já que nasce um pouco a questão de criar uma mensagem que seja um díptico, né? Depois vamos ver, vou explicar rapidamente o que é um díptico tecnicamente, mas acho que todo mundo aqui sabe, não só para enfatizar. Então, a definição mesmo de não lugar, segundo Marc Augé, é de lugar antropológico, né? É a noção de lugar antropológico, então, num lugar que se contrapõe. Então, é uma definição que quer se contrapor a tudo que é de sentido. Um lugar é um espaço intercambiável, onde os seres humanos permanecem anônimos e que não possuem significado suficiente para serem considerados lugares. Esses incluem, por exemplo, meio de transportes, grande rede de hotéis, supermercados, área de serviço, de autoestradas, mas também campos de refugiados. O homem não vive e não se apropria desse espaço, como os quais preferem ter uma relação de consumo. O termo neologismo, introduzido em 1992, então é bastante recente, né, entre aspas, mas e tudo bem, a citação. No entanto, e é em cima desse no entanto que eu trabalhei o processo, a percepção de um espaço como no lugar é subjetiva. A cada um de nós, a seu modo, pode ver um determinado lugar como um não lugar, ou como uma encruzilhada das relações humanas. Então, as composições, ou dípticos, foram pensados não como uma crítica, mas talvez uma mensagem, de dizer, olha, você tem uma imagem que é real e uma imagem que é virtual. Na parte direita, óbvio, imagem real, na esquerda a imagem virtual, que não é tanto virtual na realidade, porque é o nosso dispositivo, é um telefone. Então,
qual a mensagem, qual foi o resultado da minha reflexão sobre o real, o virtual, o conceito de não lugar ou de lugar? Que de verdade vivemos tempos tão neurastênicos ou não, talvez, mas enfim, que nós começamos a sentir como lugares virtuais, muito mais que lugares reais, porque nos colocamos como reais e vivenciamos e colocamos lembranças, identidades e tudo que poder caber dentro dessa definição no que é entendido ainda como virtual. Isso se troca, porque, por exemplo, essa foto de direita, que é o edifício Prestes Maia, é real, é muito mais que real. É real, é político, é vivo, tem todo um discurso, mas para outra pessoa pode simplesmente ser um não lugar, porque não se identifica, ou melhor, nem se identifica, desculpa, nem desconhece, olha. E olha com também um olhar que também sempre discutiu nas nossas reuniões, nos nossos encontros, como algo de frio, com um olhar mesmo de estético, que é a fotografia, que a fotografia traz. Então, volta aquela questão de como você não está olhando o lugar, está olhando, por exemplo, padrões estéticos. E, óbvio, na composição, a escolha de padrões estéticos que se repropõem nas duas imagens. As pessoas, então, não sendo uma crítica, mas uma mensagem, a gente pode transitar nos dois lugares e talvez achar não lugares os dois também. Mas foi isso. Sobre a escolha do díptico, então, me interessava mais o conceito de dobra, que depois vem do Deleuze, enfim, mas foi no processo. Eu acho que nunca eu teria a pretensão de explicar tudo isso, mas como eu cheguei à escolha, é qualquer objeto que tenha duas placas planas ligadas entre si através de uma dobradiça. Então, me interessava essa questão de como a dobra, eu até tirei aqui, porque a dobra, que era um conceito de Deleuze, retira de Leibniz, acho que por sua vez retira do barroco. A dobra corresponde a um grau de instabilidade que o barroco expressa, que na realidade foi citado também um artigo que despertou muito meu interesse, que é de duas estudiosas brasileiras, que são citadas aqui, a Bricelli, Grande Vignoli e a Silvana Drummond Monteiro, sobre a Dark Web e seus não lugares, por um estudo sobre as dobras invisíveis do cyberespaço. Então, na realidade, a ligação entre as imagens reais, espaço virtual, sobretudo que se manifesta aqui, lugares e não lugares, foi também, a gente está tanto refletindo também de espaços que a gente vive, que os lugares até entram na realidade virtual. Óbvio que o artigo é muito complexo, muito interessante, etc. Mas, enfim, essa aqui foi a mensagem que eu quis propor nas composições. Muito bem, muito bom. Vamos lá, então, agora, Thaís Frante. Aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Estamos te ouvindo, Thaís. Mas não foi, né? Não. Ainda não.
porque não tá indo. Foi? Não. Travou num quadradinho aqui, não tá. Acho que eu vou ter que mandar as imagens, gente. Manda pelo WhatsApp do E às grupo. vezes você tem que clicar na própria janela para ele liberar o compartilhar. Então, aí eu cliquei assim no azulzinho, só que não tá indo. Ixi. Tá aparecendo compartilhar, mas não foi. Manda pelo WhatsApp do grupo que eu compartilho para ti. Tá bom, obrigada. Enquanto isso, Thaís Morimoto, pode ser? Maravilha. Dá para me ouvir? Sim. Sim. Tá, então, são 3 obras minhas que estão sendo expostas. A primeira delas é Bailarina, a segunda Ar e a terceira Mugen, que significa infinito em japonês. E todas essas obras são muito relacionadas ao absurdo e como a gente consegue utilizar a tecnologia nas imagens. Então, o primeiro trabalho é Bailarina, que é a continuação de um dos projetos que eu fiz durante a graduação, e tem post também no Instagram da Neurastenia, para quem quiser dar uma olhada, que é um trabalho que eu misturo o presente e o passado. Então, eu peguei álbuns de família, tanto por parte de mãe quanto de pai, e coloquei elementos da atualidade, nesse caso a bailarina, que fica para interpretação, para as pessoas interpretar de qualquer forma, que quiser. Então, a bailarina pode ser ela mesma, se inserindo no contexto, ou pode ser você e eu, inconscientemente, se imaginando dentro da imagem um tempo nunca vivido. Então, a primeira foto é de aproximadamente 1940 e a segunda de 1980. E essa bailarina pode ser uma viajante do tempo, pode ser você se imaginando nessa foto, se imaginando nesse tempo. Ela fica realmente a imaginação de pessoa que quiser. E eu queria misturar esse analógico com o digital, né? Essa ideia de poder manipular o tempo. O segundo projeto é Ar, que é inspirado no surrealismo. Então, eu aproveitei um dos últimos ensaios que eu fiz e troquei a cabeça das modelos por balões, que para mim é uma das imagens que mais representa o surrealismo, né? O absurdo, que é um dos assuntos que a gente mais conversa durante as reuniões. E a ideia dos balões é representar esse vazio interno, a falta de fôlego, né? E a ideia também era fazer uma contraposição, trazendo essa sensação de materialidade também no digital, porque eu não sei se dá para perceber, tem essa leve camada de pintura a óleo na imagem. Então, mesmo ela sendo uma imagem digital, ela ainda traz essa sensação de toque. E, por último, Mugen, que é um projeto audiovisual que eu comecei durante a graduação e deu para mim continuar agora, que também é a junção de memória familiar com a tecnologia do deepfake, né? Um site que ficou muito famoso durante a pandemia, as pessoas começaram a mandar imagens de familiares para animar as imagens, né? Então, das pessoas que eu escolhi foi o bisavô por parte de pai, que é a primeira foto que aparece no vídeo, que é de aproximadamente 1920, que eu nunca conheci, mas é que através dessa tecnologia acaba trazendo essa falsa sensação de que você já conheceu, né? E sonoramente eu escolhi uma música que acabou se tornando especial para mim através da memória dos meus pais, que é Sukiyaki, do Kyo Sakamoto, que recentemente, aliás, eu fiquei descobrindo que é uma música em comum entre meu pai e minha mãe. Então eu quis fazer essa homenagem tanto para eles, para os familiares que eu retratei no vídeo, e para a cultura japonesa em geral. Aí, Dayana, você me fala se sai o som do vídeo, por favor? Pode deixar.
Sim. 涙がこぼれないように思い出す春の日一人ぼっちの夜上を向いて歩こうにじんだ星を数えて思い出す夏の日一人ぼっちの夜幸せは雲の上に幸せ Então é isso, uma apresentação bem rápida, que foi... Os 3 projetos, na verdade, foram a inspiração vindo das conversas que a gente teve nas reuniões, e que foi algo bem espontâneo, que acho que se não fosse através dessa extensão, eram projetos que eu nunca teria começado e teria dado uma chance. Então, eu achei bem legal. Obrigada. Muito bom, muito bom. Bora lá, Thaís, então, Thaís Frante. Compartilhar aqui com vocês. Olá, gente. Boa tarde. Boa noite já. Meu nome é Thaís. Então, eu pensei, essas fotos, eu penso muito sobre o tempo. Então, essas imagens que eu escolhi sobre, da exposição foi relacionada a isso. Aí pode passar, por favor. Então, essa primeira imagem, como vocês podem ver, o céu, eu estava na praia, né? E eu gosto muito do mar. E eu olhei tipo, para o céu e deu uma sensação que o tempo estava passando, mas do mesmo jeito, tipo, estava tudo sem nada, meio parado. Mas me deu uma sensação tipo, de liberdade. Só que comigo estavam outras pessoas, né? Falando como a gente edita a foto antes de tirar já, né? E tinha uma senhora, assim, na frente, assim, nessas 2 cadeirinhas, ela não aparece na imagem. E ela estava sozinha. E as pessoas que estavam comigo, uma senhora, né, falou assim, nossa, tipo, isso é triste, tipo, é solidão, né? Ela viu como solidão aquela mesma imagem que eu estava vendo como liberdade. E a menina também, tipo, concordou que era, tipo, triste ir na praia sozinha. E eu acho muito legal, assim, você ir pra praia já acho maravilhoso, então já é uma coisa, assim, pra mim, gostosa. E aí eu fiquei pensando, eu tava pensando nisso esses dias, como a imagem também, ela fala muito de quem tá vendo, né? A imagem, ela reflete muito na história da pessoa que tá vendo. Porque muita gente pode olhar para esse céu e só achar um céu bonito. Pode achar uma praia muito morta, sem graça, deserta, sei lá. E outras pessoas podem achar só, tipo, céu lindo e parece que o tempo tá passando. E foi isso mais ou menos que eu pensei, assim, tirando essa foto. E assim, uma coisa que foi uma escolha minha é não mostrar a senhora, só mostrar o vazio e o céu mesmo, como se fosse o tempo, assim, que a gente olha. E a outra foto, a outra imagem, eu estava na faculdade, né? A gente entrou na pandemia e a gente tinha que fazer dentro de casa que desse para fazer, né? Os professores pedindo foto. E essa foi uma imagem que eu lembrei, né? Que até eu não lembro quem falou de experimentar. Que eu peguei a minha mãe, não dá para ver muito bem, e eu pedi para ela segurar um relógio que eu tenho aqui em casa.
E, tipo, para aprender, assim, eu estava editando na minha cabeça assim, uma forma de prender o tempo, né? De mostrar o tempo preso, porque é uma cúpula, né? Essa parte aí é uma cúpula. Só que a câmera travou e deu essa imagem, tipo, na hora que eu fui tirar, não foi o que aconteceu. E aí ela deu uma travada. E aí mostra totalmente diferente, né? Tipo, o tempo saindo, escorrendo pela mão dela, né? Uma coisa que, tipo, eu tava na ideia de, tipo, uma fotinho montadinha e saiu uma foto totalmente inesperada, assim, na minha percepção. E aí eu coloquei um texto junto com essa imagem, e é do Marokitanda, né? 666. A vida é um dos deveres que nós trouxemos para casa. Quando se vê, já é 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me desse um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho as cascas douradas inúteis das horas. Então eu quis colocar esse texto junto com essa foto, né, com essa imagem, para representar isso, que a gente parece que no mundo que a gente está hoje, a gente está tão ligado, assim, ligado e preso ao tempo, e às vezes a gente vê ele passar, mas às vezes a gente não vê, e o que a gente está tipo, fazendo com esse tempo, né? E é inútil, porque você não consegue prender o tempo. Então, eu penso assim que a gente tem que fazer o nosso melhor e o que a gente se sentir bem com o nosso tempo, né? E é isso, gente. Maravilha, maravilha. Vamos lá, então, última apresentação da noite, depois a gente abre para uma conversa. Tainá, diga lá. Ah, tá no mudo, eu acho. Ou não, seu microfone tá aberto, mas a gente não tá te escutando por algum motivo. Tranquilo, né? Não. Tranquilo. Maravilha. Talvez esteja demorando um pouquinho aqui para aparecer para mim. Hoje tá, mas ainda não. Assim que aparecer aqui eu já libero, mas
O Google não costuma ter muito esse delay, mas às vezes. Enquanto o Tainá vai tentando trazer enfim, questões tecnológicas, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, pra gente conversar depois, muitos desses trabalhos apresentados são trabalhos de não fotografia, né, de não fotografar, né, não no ato de fotografar. Isso é curioso dentro de uma universidade de fotografia, dentro de um de um ambiente, né, desse time. E mesmo as pessoas que fotografaram né, começam a trazer um discurso quase antifotográfico, né, assim, quase no sentido de: "Olha, é porque ou precisava fazer isso, ou porque estava tentando brincar um pouco com essa coisa da manipulação da fotografia através desses processos". É curioso essa questão, assim, né, como bem, o neurastenia tem um pouco esse papel, né, essa questão de colocar o dedo na ferida na fotografia e começar a fazer esses processos, mas a própria pessoa que criou o grupo é um fotógrafo, né, assim, é um artista visual, mas que fotografa bastante, assim, os meus projetos, não todos, mas na verdade cada vez menos, eu confesso, mas até agora eles são frutos de fotos minhas, assim, cada vez menos eles são, mas eles têm esse processo, assim. E aí queria ouvi-los depois, só esperar a Tainá, que agora caiu mesmo, né, assim, o vocês reflitam um pouco sobre isso, assim. Queria ouvi-los um pouco sobre o que é fotografar, assim, pra vocês. Só isso, assim. Rapidamente. Daí é para comentar já a sua instigação ou depois? Vamos só esperar a Tainá? Isso. Ela comentou no WhatsApp que tá pedindo para entrar. Mas não aparece pra mim, assim, que coisa louca. Não sei se deixa eu tentar mandar será que pode ser isso, espera aí. Não, é às 7. Engraçado. Que depois que acaba a reunião do Meet, ele não deixa ninguém entrar. Mandei o link de novo pra ela, o link direto, sem ser pelo mini link, só pra gente ver se ela consegue. Mas, continuando a reflexão um pouco, é comum que as pessoas fotografem menos. Ah, agora sim. Ainda não.
Tainá, não dá para você falar sem sem o fone? Seu fone, que às vezes quando você coloca, aí tira o microfone. Tira. Às vezes o próprio computador tem um microfone, às vezes. Eu tiraria todo o seu fone. Aqui dá para me ouvir? Super, super. Ai, que bom. Gente, já peço desculpa que eu tenho passarinhos, então se ficar um canto aqui, são de casa, tá bom? E desculpa pelo problema do fone. Peraí que eu vou tentar apresentar aqui. Vocês conseguem ver, né? Sim. Sim. Só não sei se tem um jeito de ampliar. Assim, dá pra ver legal? Dá pra ver. Mas tenta Ctrl L, acho que vai pra tela cheia. Não foi. Tá bom, acho que dá pra ver. Então, meu nome é Tainá e a primeira. Acho que é melhor assim. Então, a primeira obra que está exposta foi pensando na ideia da nossa conversa sobre Monumento à Bárbara. Então, vou mostrar aqui a imagem embaixo. Ela está bem no comecinho da exposição. Então, a ideia para essa imagem era a partir de uma intervenção artística, né, uma intervenção digital, na verdade. Então, para falar um pouco, eu pensei em São Paulo, né, então na minha cabeça veio algum monumento, algum espaço que muitas pessoas conhecessem. Então, eu pensei na Estação da Luz, que também é um espaço muito bonito, mas que a gente não sabe a história que tem por trás e como a gente conversou bastante, a gente também não faz ideia que por baixo de todo aquele tijolo, de todo aquele cimento, tem muitos acontecimentos por trás e que às vezes a gente só pensa na beleza do lugar, né, e na história em si, mas que às vezes já enterrou uma outra história. Então, para isso eu utilizei uma imagem de fundo, né, da própria catedral, da catedral não, da estação, e eu fui inserindo alguns elementos que eu achei que passariam essa ideia, né, então eu coloquei ali na parte esquerda as pessoas que muitas vezes participam dessa construção, que são os imigrantes, que são as pessoas mais pobres, as pessoas pretas, então elas que fazem parte dessa construção, mas que muitas vezes não participam desse processo quando já está concluído, então elas só passando por ali, né, não estando lá mesmo. Ali em cima, na parte de cima, ó, né, pensando numa hierarquia, as pessoas que estão por trás dos projetos, que estão por trás de toda a logística da coisa, de toda a manutenção mesmo do espaço, então eu coloquei, ali em cima, né, na onde a gente tem essa vista. Tem um postômetro também que se diz na parte do incentivo, da parte econômica mesmo do lugar, e também no sentido de ambientes gerais, né, não só, esse específico. E que o impostômetro não para, e quem são essas pessoas, né, que fazem isso acontecer, para onde está indo esse dinheiro, o que está acontecendo, será que a gente realmente tem um incentivo à cultura que é bacana, que realmente se faz, né, como incentivo, como
uma ideia de levar as pessoas ao lugar, quem são os que estão participando, o que precisa melhorar. Então, nesse sentido de ser a fachada do lugar, né, da gente olhar e pensar, será que aquele dinheiro está sendo bem investido? O que será que está acontecendo ali por trás do aspecto bonito do lugar, né? Eu coloquei uma pessoa que está praticamente se jogando, né, um suicídio, ou seja, aquelas pessoas que simbolicamente às vezes não fazem parte daquele lugar, às vezes se sentem sufocados, às vezes acontece de não ser um lugar para elas, então ali caindo, né? E ali naquela parte vermelha eu coloquei como se fosse uma mancha de sangue mesmo, e das pessoas que consomem aquele lugar e que são basicamente coniventes com o que se formou ali, né. Então, basicamente a minha ideia era fazer uma intervenção digital pequena, né, para justamente a pessoa ir até ali e olhar cada detalhe, pensar, mas não é uma resposta pronta a tudo que está ali, sim um aspecto para fazer a gente pensar mesmo no que acontece, por trás dos lugares, né, no solo. E a segunda, obra, vem da ideia do surrealismo, né, eu estava tendo aulas, concomitante com esse assunto, e eu gosto muito dessa obra do Magritte, que é A Traição das Imagens, então, pensando que naquela época essa imagem, né, deu muito o que falar sobre por que não é um cachimbo, né, se eu estou vendo, por que ele não é? Então, falando do quanto essas imagens hoje, não são mais certeza absoluta, se antes a imagem a gente poderia dizer que, sei lá, o pé grande habitou a terra, eu comprovaria com uma imagem, mas hoje eu posso forjar isso, então, talvez as imagens não signifiquem mais certeza de nada, ou talvez nunca tenha sido. Então, pensando nisso, conforme teve o contexto da guerra, né, ainda esse contexto, eu pensei em unir essas duas analogias e falar que isso não é a guerra, né? Aquilo que a gente consome, estando longe daquele lugar, daquele acontecimento, não é a guerra, né? Então, partindo também da ideia da guerra como produto, a gente até conversou sobre o ar de Paris, né? Que tinha aquele, um recipiente que tinha o ar de Paris e por isso seria, né? Realmente o que não, com certeza não é. Então eu pensei em criar um produto a partir disso, que virou, na verdade, uma camiseta, né? Então ficou no manequim na exposição. E para a gente pensar mesmo sobre o quanto a gente acaba deixando tudo como um produto, o quanto a gente acaba biscoitando tudo, né? Tirando um pouco do valor do que realmente é. E achando que a gente entende, mas como o professor falou, quem está lá entende, a gente só está recebendo um recorte, só está recebendo as coisas e a gente tem que fazer esse processamento. Então, essa imagem é de um fotógrafo grego chamado Aris Massani, e aí foi a partir dela que eu usei para criar esse produto. Então, basicamente é isso. Muito bom. Ana, enquanto você estava tentando voltar, eu fiz uma pequena fala, assim, instigando o pessoal para uma última conversa, assim, de num curso de fotografia, né? Todo mundo que fez ou faz um curso de fotografia, há muitos trabalhos justamente que não são trabalhos fotográficos ou que vêm de outros lugares. Claro que a fotografia faz parte do processo das artes visuais, mas é curioso esse processo, assim, que acabou juntando muitos trabalhos que não são de origem, assim, digamos, fotográfica, e também há uma ideia de mesmo as pessoas que fotografam
trazem um discurso na fotografia dizendo, olha, eu queria quebrar, eu queria trazer isso para outro lado, é um recorte do recorte do recorte, eu queria mostrar também um pouco as escolhas que são feitas, e como há um caráter aí também ilusório, e etc. Então, queria, assim, para quem quiser, não há necessidade de todos, mas se todos quiserem, ótimo, assim, sem problemas, mas ouvi-las um pouco sobre o que é fotografar, por que não fotografar, enfim, nesse tema geral, assim. Fotografar ou não fotografar? Eis a questão, não, tô brincando. Simona, por favor, você... Bom, Dayane, é que quando você falou sobre isso, é isso, a gente discute isso no grupo, né? Então, para nós, o processo fica, obviamente, cada vez mais facilitado, no sentido ter um caminho que não que tenha que ir contra, que não é, acho absolutamente não, mas mais crítico de uma imagem, né? Então, talvez seja também isso, eu estou fazendo uma imagem, uma foto, enfim, tem tantas coisas que podem ser questionadas, mas me lembrei de uma frase do Bruno Munari, que eu até li faz pouco tempo, que era um designer, escultor italiano do século passado, que falava assim, se tudo é arte, nada é arte. Aí eu gostaria de dizer, se tudo é foto, nada é foto. Né? Então, acho que a gente está nessa questão, a produção das fotos, a quantidade de fotos é tamanha que, de repente, exatamente o fotógrafo se coloca como aquele que gostaria de produzir outra coisa, porque não quer entrar nesse mesmo caldeirão de que, foto, mas eu faço, mas com telefone, e a gente onde se coloca, que a gente gasta tanto tempo a estudar, a aprender, tudo. Eu fotografo, eu gosto de fotografar, eu fotografo viagem, os meus gatos, eu fotografo. Só que isso é vivenciado como algo de íntimo, de não compartilhável. É para mim, é para os meus amigos, é para minha mãe que quer ver. Então, eu ainda remeto a produção de fotografias a algo de familiar. Eu cresci assim. Então, eu quero isso para mim, para os meus queridos. É aquela imagem que você olha e dá risada ainda, ou não. De repente, é aquela imagem que te deixa, ou aquela imagem que você faz em pedacinhos e joga e queima, esperando que nunca volte. Então, algo de extremamente íntimo e não compartilhável. Aí, de repente, quando tem que ser uma produção que tem que ser compartilhada, para mim é o processo de, eu não vou fazer uma foto, eu vou fazer uma mensagem, né? Então, para mim, é basicamente isso. Só um comentário super breve sobre a fala da Simona. No La Furia de las Imágenes, o Foncoberta coloca uma coisa muito pontual, que é um dos capítulos, se chama, se eu não me engano, é um dos capítulos, se chama Por uma Ecologia da Fotografia. E aí ele começa com uma provocação tremenda. Claro, é tremenda, porque hoje se discute no mundo inteiro a questão da ecologia, fundamentalmente, mas é como se houvesse uma saturação de fotos tão grande e tão gigante que houvesse a necessidade de quase um ecologista, de ir lá e ver o que precisa ficar, o que não precisa, de mais, como seria, administrar o que está, do que efetivamente criar mais processos e etc. E acho genial que ele é super provocador e coloque o fotógrafo como um ecologista, assim. Por favor. Eu falo, eu vou dar uma opinião sobre a minha própria pergunta, vocês me desculpem, mas rápido, assim. Eu acredito muito, isso foi uma coisa da faculdade, curiosamente, de
que se o trabalho pede outro suporte, ele deve ir para outro suporte, assim. E se pegar o meu primeiro trabalho que eu considero um trabalho, ele tem pintura, tem gravura, tem outros processos. Curioso como eu fui muito para fotografia, agora estou voltando um pouco, e eu acabo tendo esse pensamento por projetos, assim. É curioso, eu não consigo ter essa ideia, assim, eu sei que a gente fotografa, o mundo em geral fotografa demais, mas se o projeto tiver que ser fotográfico, eu não me furto em fotografar, assim. Agora, eu nunca pensei no projeto antes de me... Quer dizer, eu sempre penso o projeto antes de me pensar como algo fixo, no sentido de não é porque eu estudei fotografia que eu vou fazer projetos fotográficos. Se aquele projeto é para um vídeo, então vai ser um vídeo. Se aquele projeto, depois de muito estudo, teste, etc., você pensa para uma montagem, vai ser uma montagem. Se ele vai ser para um processo de inteligência artificial e criação de imagens, vai ser a partir dessa questão. Então, gosto sempre de pensar isso, eu gosto sempre de entender essas possibilidades de extrapolação do mecanismo, assim, desse processo dentro desse conceito maior chamado artes visuais, assim. Alguém mais? Alguém gostaria? Alguém... Acho que é muito o que a gente falou ontem, né, também da experimentação, porque eu sinto que quando você consegue manipular as imagens, você acaba criando muito mais possibilidades, né? Tipo, quando o deepfake apareceu naquela época da pandemia, e você podia animar a imagem, era tipo uma novidade, né? Então, abriu caminhos para mim que eu não tinha imaginado. Então, quando eu trabalho também com álbuns de família, no TCC que eu fiz, eu não fotografei nada, né? Não sei se você lembra. É uma coisa que você não imagina, né? Você imagina, você vai fazer um trabalho de graduação, você imagina, você vai fotografar tudo, tem um monte de coisa, e do nada surgiu a ideia de você pegar uma foto que já está lá há anos guardada e ressignificar ela. Então, acho que é muito legal essa parte de usar a tecnologia ao nosso favor e construir a nossa própria narração, através do que a gente aprendeu, né, ao longo da vida. E esse processo fundamental de como ressignificar é um ato fotográfico, né? Isso a pós-fotografia é muito forte, né? Como ressignificar é também eu tô sendo provocador, mas é pensado um ato fotográfico. Porque eu sempre penso na fotografia do tipo, volta aquela discussão sobre fotografia sem câmera, né? Então, muitas vezes eu me pego fotografando sem câmera. Mas, tipo, pensando em composição quando eu tô andando pela rua e bem ou mal fotografando também. Então, essa fala de vocês é um pouco longe para mim, porque eu meio que penso fotografia o tempo, muitas vezes, assim. Eu estava até conversando quando a gente deu cinema com a Bebete, que eu não consigo mais assistir um filme tranquilamente, porque eu fico tentando saber de onde vem a luz e tentando pegar composições, e até quando eu estava vendo novela, e aí eu começava a ver tipo, fotografia dentro das coisas sem fotografar, sabe? Então, para mim, assim, é um pouco distante essa questão do não fotografar, assim. Eu e a fotografia, a gente é muito íntima. Eu acho que fica um pouco meio longe isso, assim, do fotografar ou não fotografar, assim, para mim. Para mim, né, na minha opinião e na minha vivência. Posso falar? Eu acho que fotografia, para mim, eu encaro mais como uma terapia, uma coisa que faz parte do estado de espírito, para mim, sabe? Inclusive, eu já fotografava antes de entrar no curso, né? E acho que no fundo, é um negócio meio louco aqui, mas não sei se aplica a vocês também, mas eu entrei no curso para tentar entender por que eu curto tanto fotografar. Né? Tentar encontrar um motivo para uma coisa que ser tão bacana, que é intrínseco a gente que nem eu sou um pouco que nem a Tata falou, eu
Eu olho para um lugar na rua, putz, vou tomar foto aqui, caramba, tem outra ali. Sou um pouco assim, entendeu? Mas o porquê de eu ser um pouco assim, de eu ter esse tipo de comportamento, é que eu não tenho isso muito claro. Então eu fotografo por prazer, né? Enxergar uma outra realidade, moldar a minha realidade na minha imagem. E agora os reais motivos disso, acho que é essa troca aqui, esse bate-papo, a gente se abrir aqui e falar o que pensa e ouvir um pouco o outro, para tentar meio que se encontrar, né? Eu particularmente acho muito enriquecedor essa nossa troca, essa nossa resenha aqui entre amigos aqui. Poxa, eu acho muito muito enriquecedor, até para eu tentar me encontrar, porque na minha essência eu gosto tanto de fotografar o mundo que me rodeia. Eu não vou dizer me encontrando, mas eu já estou chegando a uma conclusão que eu gosto disso, porque talvez seja uma válvula de escape para alguma coisa que eu tenho dentro de mim, que eu não externo, não sei. Mas eu encontrei isso através da foto. Acho que para mim é terapêutico, é prazeroso assim, de uma maneira que eu não sei nem descrever. É isso. Posso falar um pouquinho sobre os meus processos, assim? Hoje em dia sei lá, tenho a fotografia como parte do processo de projetos ou das minhas ideias, assim. E acho que não tenho mais a fotografia como um objetivo ou parte do trabalho final, assim. Acho que compartilho da coisa de que fotografo cada vez menos. Fiquei pensando nisso que você comentou, de quem seria a pessoa a filtrar essa quantidade de fotografia no momento em que, sei lá, as câmeras estão nos celulares e todo mundo se sente um pouco mais fotógrafo, assim, de alguma forma. O que seria isso como profissão, sei lá, num mundo tão lido através de imagens, assim, de quem seria, não sei se capaz é a palavra certa, mas quem tomaria esse poder de dizer ou de filtrar essas imagens, assim. É muito curioso para mim o processo, por exemplo, de postagem no Instagram, porque para mim não tem nada de instantâneo, eu até não sei muito bem o que me faz parar e postar, assim, ou o que eu quero que seja visto nesse processo, assim. Fotografo muito para mim também, um pouco desse íntimo que Simona comentou. Acho que é isso, assim, não tenho a fotografia mais como objetivo, assim, de alguma forma. Acho que é isso. Mas entendo como processo de arte visual, porque acho que entendo como tecnologia possível, assim, dentro das artes visuais. Só duas coisas rápidas, assim, uma é isso, né, eu acho que o Foncobeta coloca essa questão do ecologista como um processo muito forte de poder, assim, porque o ecologista, no fim, é aquele que está dizendo o que vai ser lembrado, o que não vai ser, aquilo que vai permanecer e o que não vai. É um poder enorme fazer esse processo, assim. O Jonas saiu porque a bateria dele acabou, ele estava no celular, mas ele soltou para variar, uma provocação aqui de interferir com a linguagem fotográfica nas outras artes. Hoje é mais contundente que simplesmente fotografar sem articular narrativas que tenha alguma vigência. O Jonas é desse lugar da articulação total, né? Teatro, fotografia, artes visuais, de modo geral, assim. Recomendo a leitura mesmo do texto, é muito curioso como ele está criando uma obra a partir de referências que a gente está conversando aqui, assim, do Neurastenia, do Flusser, do Foncobeta. É curioso porque eu achei que ia ler uma peça mais sobre... Ele saiu, né, mas ele veio isso gravado depois. Achei que ia ver uma peça mais sobre a ditadura, por conta da foto do Herzog, etc. E no fim é mais uma peça sobre a fotografia. Claro, tem o plano de fundo da ditadura, a reflexão sobre esse processo, mas é muito forte a ideia de transformar tudo isso que a gente está conversando aqui numa outra obra, assim. Ah, tá, então eu preciso ler essa frase 4 vezes para absorver. É a teoria dos 10%. Você tá melhor, né? Assim, você tá em 25%.
Alguém mais? Alguma questão? Agora eu vou. A gente estava falando de você, Jonas. Mal ou bem? Não vamos ver as coisas tão binárias assim. Sem maniqueísmo. Não, estava falando um pouquinho da peça, de como é interessante ver, eu acabei de ler, li hoje, assim, e como é interessante ver que você fez uma obra a partir de muitas discussões que a gente tem aqui, né? Claro que você já trazia isso do Flusser, foi coberta. Sem dúvida, mas tem total a influência do trabalho que a gente faz no Senac, enfim, todo o aprendizado com você e com os professores, sem dúvida, assim, um agradecimento enorme a tudo que aconteceu mesmo, assim, não só do ponto de vista técnico, mas com pensamento mesmo sobre linguagem fotográfica. Tá o desenvolvimento final do trabalho. Eu eliminei praticamente muita coisa, muita cena que era mais voltada à ideia da dramaturgia sobre a questão histórica e política, e a peça caminhou sobre uma reflexão sobre a imagem fotográfica na pertinência de um contexto de construção de narrativas sobre a política, entendeu? Sim. O ponto de virada total foi por conta da minha relação com a faculdade mesmo, sem dúvida. E tava comentando justo isso, assim, foi muito legal, porque eu comecei pensando numa peça, leio uma peça sobre a ditadura militar, claro, a foto do Herzog traz isso muito forte, e de alguma maneira o pano de fundo é esse, né? Mas é quase como se fosse uma obra sobre essa literatura mais recente do que é a fotografia. Isso é interessantíssimo, porque é a produção de uma obra a partir de uma literatura filosófica contemporânea, né? Justamente. Isso aí. Tomara que eu consiga distribuir, assim, mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Sempre é, assim, mas há de ser. Pessoal, então, diga. Não, só falar que eu tô faltando pouca coisa para acabar a bateria, que se eu sumir, provavelmente eu não consiga voltar. Tranquilo. Eu acho que a gente está encerrando também, já falamos quase 2 horas aqui. Queria agradecer a todo mundo só, assim, legal vê-los aqui ontem. Não sei, eu acho que esses encontros, claro, é legal sempre ter gente, teve muita gente passando por aqui, mas eu acho que eles funcionam, assim, como esse processo da gente se entender, para mim falar é sempre um processo reflexivo muito interessante, assim, e de trazer essas questões. Por isso que eu ando, vocês nunca me viram andando na rua, mas assim, sozinho, mas eu ando falando o tempo inteiro, assim, pareço, e na verdade sou um pouco louco mesmo, assim, porque é esse processo de trazer, assim, de reflexionar sobre, e para mim é fundamental, assim, é absolutamente fundamental, é legal ver isso acontecendo, talvez até pensar, enfim, em outras questões, para onde vai o neurastenia, como vai ser esse processo, enfim, preciso também ter essas questões comigo. Diga, Simona, diga lá. Então, Dayan, obrigada a você, né? Obrigada a você por a dedicação, a vontade de reunir pessoas, e tão raro que as pessoas queiram. Obrigada, colegas, amigos, né? Tão raro que as pessoas queiram compartilhar 1 hora, 2 horas conversando sobre si mesmo, antes de tudo, depois sobre teorias, e ter a delicadeza, o carinho, o cuidado sempre de olhar o mundo do outro com tão amor. Eu não vejo a hora de voltar às reuniões, e é isso, é muito precioso. Então, e obrigada por a todos que, na realidade, fizeram também acontecer a exposição,
que, sei lá, nos deixa tão orgulhosos e nos faz sentir tão importantes, às vezes, em pequenas coisas, de ter espaço de fala e que são compartilhados, enfim, mas é isso, acho que é sempre a mesma questão, espaço e tempo, que é tão raro, e quando alguém proporciona isso, é tão bom, maravilhoso. Então, obrigada, Dayan, obrigada a todos os colegas. Imagina, não faz parte desse processo mesmo, assim, isso é um pouco a ideia de ser professor, a ideia de ser de tudo, assim, né, de poder dialogar, de poder ouvir, né, principalmente, assim. Obrigado vocês. E estamos no dia 22 também, então esse final de ano muito neurastênico, assim, dia 22 às 17 horas. Estamos, aliás, o fim de ano é neurastênico por essência, né, assim, tipo, esgotamento físico e mental, assim, né. Puramente, mas então no dia 22 às 17 horas, o penúltimo encontro desse ano, e depois a gente tem prolongadas férias e volta ano que vem, assim, então penúltimo encontro, dia 22, pelo Meet, aí naquele outro link de sempre, aquele processo. Obrigado, povo, então, se cuidem, ótimo final de semana, espero vê-los lá amanhã, se vocês puderem, vai ser legal esse debate, ouvir. Eu iria pela Roselina Cagal, eu juro, assim, tipo, ouvi-la é sempre, assim, maravilhoso, ela é uma grande, grande, grande mestre, a gente tem muito contato, assim, teve contato, adoro, ela fez uma leitura de portfólio comigo, foi incrível, assim, ô mulher que eu gosto de ouvir, assim, vai ser engraçado falar, porque eu vou falar pouco para ouvir ela, mas vamos lá, assim, vamos lá. Maravilha. Obrigada a todo mundo, gente. Boa noite, até amanhã. Tchau. Se cuidem, se cuidem. Valeu.